Opa, pessoal, vamos lá? Vamos para uma parábola que para mim é a maior trollagem de Jesus, tá? Ele deu uma mal gastada lá em Israel, né? É a parábola do rico e do mendigo, tá? Vou chamar de mendigo, que era tratado para Israel, tá? Eles viam todo aquele pessoal pobre porque eles falharam lá com a Torá, não seguia a Torá. Isso foi uma medida de Jeová para humilhar eles aqui na terra, tá? E pelo outro lado, né, os ungidos do Senhor, né, que moravam na Judéia, porque o metro quadrado era mais caro, por ser próximo do templo. Eles não precisavam gastar tanta energia para se locomover para o templo. Quem era rico naquela época morava ali perto do templo, ou seja, na Judéia. Inclusive, né, o sacerdote lá, Zacarias, morava perto da Judéia, porque ele ganhava bem, tá? O primo de Jesus, João Batista. Mas não vamos entrar no mérito disso agora, porque vamos falar dessa parábola. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Então ele está citando aqui o sumo sacerdote, tá? O próprio Caifás, tá? Se vocês forem lá em Israel, até hoje tem a casa lá de Caifás que virou uma igreja. Mas tem lá as ruínas da casa dele, provando, né? Assim como tem o ossuário dele lá, tá? Tem os restos mortais, provando que ele existiu. Vamos ver por que ele é rico. Vamos para Malaquias 3, versículo 8. Jeová faz uma pergunta: roubará o homem a Deus? Todavia vocês me roubam. E dizem: em que te roubamos? Fala falando que o povão tá perguntando para ele: por que nós te roubamos? Aí ele fala: nos dízimos e nas ofertas. Então, quem não paga os 10% lá para Jeová, tá roubando o Jeová, né? Isso aí, isso aí, todo brasileiro que for citado em Malaquias 3 devia dar a voz de prisão para esses caras. Porque os caras estão nos chamando de ladrão. Você, brasileiro, que acorda 5 horas da manhã para ir trabalhar, ouve desaforo no trabalho, luta para manter sua dignidade, chega um pastor e fala que você é ladrão em pleno território nacional. Olha lá. Com maldição serão amaldiçoados, porque a mim me roubam. Sim, toda essa nação. Olha, tá falando que toda a nação rouba ele. Só isso aqui, meu amigo, todas as igrejas deviam mandar fechar. Porque eles são obrigados a falar isso aí lá dentro. Tá? E você, brasileiro, você pode processar, chamando de ladrão, imputando falso crime dentro de você. Tá? Então vamos voltar lá. Por que eu sei que eu sou um sacerdote? Porque ele que se vestia lá nas liturgias deles, né? Essa roupa. Vamos lá. Vamos para Êxodo 28. Ó, essa é a lei dessa roupa aí, dessas vestes. Depois tu farás chegar a teu irmão Arão e seus filhos com ele, ou seja, a descendência, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal. Então ele deu o poder de administração, tá, para essa galera. Eles são os administradores. Tem uma parábola sobre isso, mas não vamos entrar agora. A saber, Arão, Nabade, Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Então essa galera aí podia usar essa roupinha aí, que é um éfode lá, né, de linho, que ficava marcando a bunda, né, um vestidinho. Só que o interessante é que mas o Jeová falou que não podia usar roupa feminina? Mas eles usavam. E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos que são sábios de coração, a que eu tenho enchido do espírito de sabedoria, espírito de burrice, né? O espírito que entra nessa galera aí de burrice, como foi lá o próprio Jefté, que depois que o sopro de Jeová entrou nele, né? Uma possessão demoníaca, ele matou a própria filha queimada. Que façam vestes para Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal, tá? Ó, estas são as vestes. Blá, blá, blá. Olha lá. E tomarão o ouro, o azul, a púrpura e o carmesim e o linho fino. Não tá vendo? É azul e púrpura. E farão éfode de ouro, de azul, de púrpura.
de carmesim e de linho fino, torcido de obra esmeradas. Aí vamos lá. Aí tem mais partes aqui, olha lá. Todo ele é feito azul e púrpura, tá vendo? Pode descendo aqui lendo. Olha lá. Blá, 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 blá. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Tem tudo aqui bonitinho, eles explicam muito bem. Mas vamos lá. Eu peguei aqui, ó, a roupa, como é que ela é. Olha lá. Deixa eu botar ela aqui em tela cheia. Deixa eu ver se eu consigo. Não, não dá. Deixa eu voltar aqui. Olha lá. Essa aqui é a roupa, lá, azul e púrpura, toda ela. O interessante é que ele coloca no peitoral vários diamantes, várias pedras preciosas. Tá vendo aqui no peitoral? Eu vou entrar aqui, ó, em Ezequiel 28. Olha lá. Estiveste no Éden, jardim de Jeová. De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, corbúnculo, esmeralda e ouro. Ué, são as mesmas pedras que os subsacerdotes colocam no peito, imitando uma entidade. Eles não estão imitando o pai. Estão imitando essa entidade aqui, que ele tinha a mesma cobertura. Olha lá. Em que se faziam os teus tambores e os teus pífaros? No dia que fosse criastes foram preparados. E aqui está falando de uma criatura que ela era o opositor do pai. Virou, se tornou. Ele foi bem tratado, ele andava todo cheio de pedra preciosa. Olha lá. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas andavas. Mas por que o sumo sacerdote anda que nem essa criatura aqui? Olha lá. Te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Só que o sumo sacerdote, ele anda cheio de pedra preciosa no peito, como esse aqui andava. Que não é o Deus, é uma outra criatura. Ah, pela multidão de tuas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, profanastes os teus santuários. E eu fiz sair do meio de ti um fogo. Ele não é o Deus do fogo? Que te consumiu e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Só que o sumo sacerdote, ele anda como se fosse essa criatura. Muito interessante, né? Vamos para Levítico 16, né? Já que a gente está falando. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos para Levítico 16, aonde fala que só Arão deverá entrar no lugar santo como novilho, como oferta pelo pecado e como carneiro como holocausto. Aqui está dizendo que o sumo sacerdote, só ele pode entrar no Santo dos Santos, tá? Com essa roupite aí para fazer lá os sacrifícios e pedir, né, uma iluminação de Jeová. Olha lá. Aqui diz que é uma vez por ano. Deixa eu ver aqui. Olha lá. No lugar santíssimo, por causa das impurezas, ninguém estará na tenda do encontro quando Arão entrar. Tá, aqui tá falando do Santo dos Santos. É uma vez por ano, tá? Tá, vamos lá. Então, o único que... O cara é tão sagrado, esse cara aí que tá falando, tá? Vamos voltar lá pro texto de Lucas 16. Só para vocês entenderem o quão sagrado é esse cara aqui que Jesus está citando, tá? Que vestia de púrpura e de linho fino. Então, um cara que, segundo assim, o que é ensinado no judaísmo, ele é o primeiro a entrar lá no reino de Jeová. Ele entra com um tapete vermelho, ele é o homem mais próximo, é como se fosse o Papa. Sumo sacerdote, ele é descendência direta de Arão, foi escolhido desde a fundação do mundo por Jeová, segundo a doutrina deles, tá? Olha lá. Diante de seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas.
Então está falando, né, que ali fora tinha uma pessoa que sentava ali, ele esperava ganhar um dinheirinho, né, tava esperando ele sair e voltar e o Caifás desse um dinheirinho para ele. Só que não, esse cara não podia ser ajudado. Por quê? Porque segundo o judaísmo, esse cara aí não tá seguindo a Torá. Esse cara aí, Deus está usando ele para provar que é que se faz é que se paga. Olha lá, este ansiava comer o que caía na mesa do rico, em vez disso os cães vinham lamber suas feridas. Então, né, a coisa só se agradava, eles ficavam com nojo. Olha lá, tá vendo os cães vendo lamber as feridas, o negócio estava insuportável para eles. Mas claro, né, eles não deixavam entrar a medicina em Israel. Enquanto lá em Roma, na Grécia, principalmente na Grécia, já estava tendo uma revolução médica com pessoas ali cuidando, tendo métodos de cuidar das pessoas, os israelitas achavam aquilo ali uma blasfêmia. Jeová não mandou fazer aquilo, então não podia. Aquilo ali estava sendo feito por demônios, tá? Toda aquela galera da Grécia, Macedônia, Roma estavam endemoniados. Então vamos lá. Chegou o dia que o mendigo morreu e os mensageiros o levaram para junto de Abraão. Aqui começa a ironia, tá, pessoal? Porque se os anjos de Jeová, né, os mensageiros de Jeová, eles se transfiguram, eles podem mudar de forma, esse Abraão aqui é uma gozação, ele não é Abraão. Ele só está fazendo para quando essa parábola chegou no ouvido lá de Caifás, porque eles contam, né? Eles estão sabendo do que ele está ensinando. Os caras ouviram esse ensinamento e tiveram que contar para Caifás. Ele fica extremamente puto. Porque, olha lá, o rico. Pode trocar esse rico aqui pro sumo sacerdote, tá? O Caifás. O Caifás também morreu e foi sepultado. Perfeito. Aí ele cita lá o Hades, ou Sheol, porque assim, o que fala no grego não é igual ao hebraico, mas eles têm o mesmo significado. É a entrada do submundo, o acampamento dos mortos. É como se fosse um cemitério gigante que lá tem uma entrada pro inferno, tá? Ou Geena no hebraico, mas é tudo a mesma coisa. Só porque cada lugar fala de uma forma diferente. Onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O sumo sacerdote estava no inferno, o homem mais próximo de Jeová, o cara que passou a vida inteira estudando a Torá, o cara que foi escolhido a dedo como descendente de Arão, estava no inferno. Aí o cara foi lá o mensageiro do pai, estava se fingindo de Abraão, chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito nesse fogo. Ai, 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 meu amigo. Jesus era implacável com os fanáticos religiosos. Mas Abraão, mensageiro transfigurado de Abraão, respondeu: filho, lembre-se que durante toda a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Por que você, como sumo sacerdote, não foi cuidar do seu próprio irmão israelita, em vez de ficar o julgando, hein? Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, você está em sofrimento. Vixe Maria. Então, se ele está dizendo que ele está nesse. O Arão também está. O Arão, Eliezer, todo sumo sacerdote está no mesmo lugar. Olha só o que ele fala no 26. E além disso, entre vocês e nós, entre vocês, toda essa quadrilha que passou tirando dinheiro do povo, há um grande abismo. De forma que os que desejam passar para o nosso lado, para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Então você não tem como passar de um lado para o outro. Só se você largar a Torá, mas você não largou, você não percebeu. Você não percebeu que aquilo ali é um livro maligno. Vocês não perceberam? Cara, tantos largaram. Coré, por exemplo, ele percebeu. E ele era levita. Foi tragado pro inferno de vocês aí. Abriu-se um buraco e levou ele lá. Só que não foi ele que foi. Aquilo ali. Não, aquilo ali é uma fábula. Eles foram assassinados. Enterrados lá.
Vocês criaram uma fábula para tirar o que vocês fizeram. Foram lá na vila de Coreia e passaram o rodo naquela galera lá, em toda a família, para não ter mais remanescente daquela galera. Mas ele não, ele tá lá, ele tá do lado de Lázaro. Olha que ele ficou. Aí ele percebeu aqui, ó, 27. Ele respondeu: então eu lhe suplico, pai, manda. Tá vendo que ele tá chamando? Manda o Lázaro ir à casa de meu pai. Que a família levita dele, ó, pois tenho 5 irmãos. Ele morreu, um desses 5 vai virar sumo sacerdote. Avisa ele, o pai, avisa eles. Eles vão pra cá, eles não podem lá, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Olha o mensageiro do pai transfigurado de Abraão. Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Olha só, mas eles não têm a porcaria de Moisés e profeta? Vai lá ouvir. Eles faz o que você fez. Ouve eles. Para ver para onde vocês vão. Vai lá. Aí ele, não, pai Abraão. Ele já se ligou. Ele já se ligou que ele estava. Ele sabia no coração dele que ele estava errado. Mas ele preferiu pagar para ver. Ele sabia que tinha 90% daquilo tudo ali tá errado. Olha lá, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Eles têm que se arrepender. Eles só roubaram e saltearam a vida inteira. Eles têm que largar aquilo ali que eles estão fazendo. Eles são ladrões, são bandidos. Anjo transfigurado de Abraão, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão a convencer. Olha só como é que ele é sarcástico. Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vocês são irremediáveis, pessoal. Vai ressuscitar alguém dentre os mortos e eles não vão se convencer da verdade. Essa parábola foi implacável. Ele atacou o sumo sacerdote e toda a descendência de Arão. Vamos continuar aqui. Olha o que Jesus falou. Olha lá, versículo 32. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes. Ele enviou primeiro João ali para abrir o caminho. Vocês não creram. O cara falou mal aí de todo o judaísmo na frente de vocês e vocês arrancaram a cabeça dele. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer? Cara, os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós. Tá? Olha aqui em cima. Qual desses fez a vontade do Pai? Disse-lhes o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Cara, vocês aí que estão pastor, padre, vocês vão para o lugar que está lá a descendência de Arão. É claro, meus amigos. Larga essa maluquice. Vamos continuar lendo. Olha, disse-lhe então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ele está falando dessa quadrilha que rouba, que estava morando ali na Judéia, que estava sacrificando o próprio povo, fazendo eles trabalhar que nem um louco para dar 10% para eles. E se você não trabalha, se você fica meio doente, eles te chamam de mendigo, de que largou a Torá, que não está sendo religioso. Ah lá, os seus discípulos ouvindo isso admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Porque todo mundo precisa de dinheiro, né? Todo mundo precisa produzir. E Jesus, olhando para eles, disse: ao homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível.
uma gastada, até ele gastava todo mundo, os apóstolos, tá? Vamos lá. Vamos para Mateus 26. Olha lá. Depois os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. Caifás já estava extremamente puto com Jesus. Ele estava ligado que Jesus estava atacando ele, atacando Arão, atacando todo o Israel, a Torá. E consultaram-se mutuamente para prender Jesus com dolo e o matarem. Então, com dolo é com a intenção de transgredir a Torá. Já tinham provas cabais. Já estavam tudo provado lá que ele estava transgredindo a Torá. Eles já tinham entendido as parábolas, que as parábolas atacavam diretamente a Torá. Aí, vamos lá para baixo. Olha lá. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Ele está falando do judaísmo. Ele feriu todo o sistema religioso do judaísmo. As ovelhas do dízimo sairão, elas não vão pagar mais dízimo. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Ele trouxe geral para Galileia, esvaziando o templo de Jerusalém. Isso doeu muito no bolso. Doeu muito no bolso daquela galera, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de mais uma parábola aí, que a gente sentou a bota na descendência de Arão. Fique com o Pai.